Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Karen do Ateliê Arte em Crochê e hoje eu vim mostrar a vocês essa delicadeza de chinelo personalizado em crochê, feito todo com square. Olha que lindo que fica, bem colorido, bem alegre. E hoje eu vou te ensinar a produzir esse chinelo totalmente do zero, bem fácil e rápido, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida, me diz aí em quais cores você vai usar. Vou deixar aqui logo abaixo descrito todos os materiais que vamos utilizar e links onde vocês podem comprar todos os materiais necessários, tá? Vou deixar minhas redes sociais, caso você queira me conhecer por lá. Tenho muitos vídeos e sempre que eu for postar aqui, eu vou postar primeiro por lá, tá bom? Então é isso, vamos então à nossa lista de materiais para fazer essa havaiana maravilhosa, toda em squares de crochê. Então vamos precisar de um par de chinelos, esse que estou usando é Havaianas, número 37. Você vai utilizar uma agulha de crochê, número 2,5. Uma agulha de tapeceiro para a gente fazer os arremates e costurar os squares no chinelo. Uma tesoura. E vamos utilizar restinhos de fio. Pode ser o fio que você tiver em casa. Utiliza bem pouquinho mesmo, tá? Não precisa preocupar. O square que nós vamos fazer juntos, eu vou fazer nessas 3 cores, que é o square que tá faltando. Então, aqui você já pode printar a tela, que são esses materiais que nós vamos precisar para confeccionar o chinelo em square. Eu já tenho alguns squares prontos. E agora eu vou confeccionar mais um com vocês. Para esse modelo, nós vamos precisar de 5 squares. Utilizei restinhos de fio, utilizei o fio Charme e o fio Anne. O fio Anne, como ele é um pouco mais fininho que o fio Charme, eu utilizei fio duplo para ficar a espessura mais parecida, tá? Mas você pode usar da forma que achar melhor. Então, vamos lá iniciar a aula pelo square. Vou iniciar aqui com o fio Anne, então vou utilizar ele duplo. Inicio com o círculo mágico, eu seguro aqui, passo ele por cima de 3 dedos, dou a volta fazendo um X aqui embaixo, seguro e trago ele aqui pra cima. Introduzo a agulha por baixo desse primeiro fio e trago o de trás, ficando dessa forma. Agora, eu venho e puxo esse fiozinho da lateral pra gente fechar o nozinho. E aqui, nós já fizemos o nozinho pra fechar o círculo. Vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer... E aqui, vou fazer o total de 4 pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos, faço uma correntinha de separação e vou fazer mais um bloquinho com 4 pontos. No total, nós vamos precisar de 4 bloquinhos com 4 pontos altos em cada e separados por uma correntinha. Então, eu fiz mais 4 pontos e uma correntinha. Então, agora eu faço mais 2 bloquinhos com 4 pontos em cada para finalizar e fechar o nosso anel mágico.
fiz aqui meus 4 bloquinhos, com 4 pontos em cada, faço a última correntinha, vou puxar aqui, para não perder o fio, e esse fiozinho que ficou sobrando do círculo, agora a gente vai puxar ele para fechar o anel mágico. Aí, aqui, a gente pode apertar bastante, para ficar bem fechadinho. Agora, a gente vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo para fechar o anel. Aqui, eu gosto de vir e puxar mais 2 pontinhos baixíssimos. Na verdade, aqui são 3, só para chegar no próximo espacinho e o arremate ele ficar mais escondido. Aqui, eu vou cortar. E aqui, do jeito que eu parei com a agulha, eu vou deixar, vou vir com a próxima cor. Próxima cor, eu já vou introduzir aqui, ó. Eu introduzo a agulha no espacinho de uma correntinha que eu tenho entre os 4 pontos, eu introduzo a agulha, trago o fio, e esse fio eu vou passar por dentro do fio lilás, para já iniciar com a próxima cor. Aqui, nós subimos 3 correntinhas. E esse fiozinho que eu acabei de cortar, eu já vou deixar ele aqui de lado, pra gente já ir arrematando ele. E aqui, no mesmo espacinho que nós fizemos esse primeiro ponto, que as 3 correntinhas correspondem a um ponto alto. Então, no mesmo lugar, eu vou fazer aqui 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. E no mesmo lugar, vou colocar mais 4 pontos altos. Aqui, a gente vai fazer como se fosse um leque, separado com 2 correntinhas no meio. Então, 3 e 4. Então, ficou dessa forma. Geralmente, a gente faz uma correntinha de espaço entre uma quininha, entre o próximo bloquinho e outro. Porém, eu prefiro não fazer correntinha para ficar mais fechadinho, mais juntinho o square. Esse modelo de chinelo eu peguei no canal da Michelle Duarte. Eu não lembro se na videoaula dela ela coloca a correntinha aqui de separação, mas aqui a gente não vai utilizar. Se você quiser, pode utilizar, mas as adaptações que eu achei necessário fazer para o chinelo ficar do tamanho certinho da correia do chinelo, foram essas. Então, aqui eu não vou utilizar correntinha, justamente para o square ficar menor. Então, aqui, do jeito que tá, eu já vou vir. Deixa eu puxar o fiozinho de trás, que a gente já tá arrematando, né? Então, do jeito que tá, eu já vou laçar e vou vir no próximo espacinho da correntinha, na próxima quina, e vou fazer o mesmo bloquinho. 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz 4 pontos, 1, 2 correntinhas, e no mesmo lugar, vou fazer mais 4 pontos. E vai ficando dessa forma, ele já vai tomando o formato quadradinho. E aqui nós vamos seguir da mesma forma nos outros 2 espacinhos. Não faço correntinha, já laço direto no espacinho, faço 4 pontos, 2 correntinhas, 4 pontos. E no último a mesma coisa. Eu vou adiantar e no final eu volto.
fiz aqui as 4 laterais, agora eu venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo e vou fazer aqui mais 3 pontinhos baixíssimos só para me chegar nesse espacinho aqui, tá? Se você não quiser, não tem problema. Aí, eu já corto meu fio, já vou cortar aqui também o excesso do outro, desse aqui, ó, que a gente começou a esconder ele. Esse aqui inicial eu deixo para arrematar no final, porque esse início aqui ele vai abrindo, então no final eu vou deixar ele bem fechadinho e fazer o arremate. E agora eu já vou vir com a minha próxima cor. Introduzo a agulha aqui no espacinho de correntinhas, trago o fio, passo por dentro do fio anterior, né, do amarelo, e aqui eu vou subir 3 correntinhas. Laço o fio, aqui eu já vou arrematando os 2 fiozinhos. E aqui eu vou seguir da mesma forma. A quina, essa pontinha aqui, vai ser sempre do mesmo jeito. 4 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Pronto, ó. Fiz aqui o primeiro leque, a primeira pontinha. Agora, nós vamos laçar o fio e da mesma forma, nós não vamos fazer correntinha de separação. E aqui, nesse espacinho, onde tem 3 pontos aqui embaixo, ó, onde teria uma correntinha aqui, que a gente não fez, a gente já foi direto, nesse espacinho, a gente vai colocar 4 pontos altos. Sem fazer correntinha nem nada, só laço o fio e faz os 4 pontos altos. E já vou escondendo o fio. Agora, novamente, depois dos 4 pontos, eu vou fazer a outra quininha. Laço e dentro do espacinho, vou colocar 4 pontos altos. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. E aqui vai seguir da mesma forma, ó. Aqui no meio eu faço 4 pontos e no cantinho eu volto fazendo o que a gente tá fazendo aqui agora, tá? Vou fazer aqui e no final a gente encerra a carreira juntos. Finalizei a carreira, fiz as pontinhas e o meio de cada pontinha. Aqui a gente vem na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo. E eu ando com alguns pontos baixíssimos para segurar melhor. Faço uma correntinha e corto o fio. Aí aqui, do jeito que parou, eu puxo o fio pra gente arrematar. Com essa agulha aqui mesmo, eu vou trazer esses fios aqui pra trás, pra gente esconder esse fiozinho. Aqui, como eu usei fio duplo, ficou esses 2 fios, eu vou utilizar eles mesmo pra fazer o arremate. Aqui eu vou dar 2 nozinhos pra arrematar. Aqui eu corto o excesso. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu puxo o máximo que der, mas cuidado pra linha não arrebentar. Eu fiquei com 2 fiozinhos, então eu já vou puxar e amarrar.
E aqui nós já temos os nossos 5 squares que vamos precisar. E aqui eu preciso seguir a mesma ordem que eu utilizei no primeiro. Então, eu vou colocar aqui na ordem e volto para a gente fazer a junção de todos. Já tenho aqui a minha ordem. E para fazer essa junção, eu vou utilizar um fio branco normal. Mas você pode usar qualquer um. Pode fazer colorido, a forma que quiser. Aqui, com os squares para cima, a parte direita para cima, o arremate tá aqui atrás, ó. Então, com a parte direita para frente, eu vou juntar direito com esquerdo. Então, o lado direito vai ficar os dois para fora, dessa forma. E aqui, eu vou vir na pontinha aqui dos dois, junto os dois, e passo o fio aqui. E aqui, eu vou indo, fazendo, pegando os dois lados, fazendo ponto baixíssimo. Pego as duas alcinhas do ponto. Somente isso, tá? Ó, introduzo a agulha de um lado, do outro. E trago para fazer um ponto baixíssimo. Cuidado para não pular nenhum ponto e não ficar torto. A pontinha tem que ser igualzinho, tem que bater a quantidade. Fiz uma correntinha e corto o fio. Fica dessa forma, esse detalhe aqui fica lindo. E aqui, nos próximos, vai fazer da mesma forma. Lado direito para fora. Direito para fora, direito para fora. E costura aqui. Aí você faz com as 5 cores, 5 squares. Costurei aqui os meus 5 squares. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui por toda a volta para corrigir, né, as imperfeições, deixar igual e para ele também dar uma leve emborcadinha assim, ó, para encaixar melhor na correia do chinelo. Então, aqui, venho com o fio, vou utilizar o branco mesmo. E aqui, eu vou fazer ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. Trago o fio, faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo em cada ponto. E esse aqui do meio, onde seria um ponto baixo, eu já vou pro próximo. Que assim a gente vai diminuindo um pouco. E ele vai ficando mais emborcado. Aqui eu também já estou escondendo o fiozinho. E aqui no meio, eu vou... Daqui, eu já venho direto pra cá, ó, pro primeiro, do outro lado. Que aí ele também já vai emborcando melhor. E aqui é só isso, tá? Onde seria um ponto aqui no meio dos pontos, eu não vou fazer. Vou pular. E na interseção de cada square, eu também pulo o ponto e faço no próximo. Faço aqui o último. E daqui eu já venho pro próximo square. E continuo. Tá vendo que ele já vai
virando porque a quantidade de ponto baixo é menor que a quantidade de ponto alto que tem nos squares. E aqui é só continuar, dar a volta todinha e volta aqui. Tô chegando aqui na pontinha e aqui eu vou fazer só um ponto baixo, dois pontos baixos dentro das duas correntinhas e sigo normalmente, pulando esses pontos aqui do meio. Geralmente, a gente colocaria aqui na quina 4 pontos, uma correntinha, ou, perdão, 2 pontos, uma correntinha mais 2 pontos, totalizando 4. Mas, como a gente quer que ele emborca, ó, ele já faz a viradinha aqui. E ali do outro lado, do mesmo jeito. Vou fazer 2 pontos e sigo por toda a lateral agora, até chegar lá no início. Ele já vai emborcando. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer esse outro lado, encerrar aqui, corto o fio, arremato e volto pra gente já colocar no chinelo. Terminei. E aí, ó, ele fica bem emborcadinho mesmo, pra já dar o formato da correia do chinelo. Então, aqui eu coloquei o fio na minha agulha de tapeceiro. Eu medi esse tamanho aqui, ó. Você pega e mede o tamanho que dá. Eu coloco 4 vezes esse tamanho. E um pouquinho a mais. Geralmente dá certo essa medida, tá? Se você quiser colocar mais, menos e tudo, fica a seu critério. Então, aqui eu vou posicionar as duas havaianas para eu ver qual lado que, ó, roxo, azul e rosa, roxo, azul e rosa. Então, tá certo. Então, ele tem que ficar dessa forma. Aqui, eu posiciono para começar aqui da pontinha. E aqui, a gente vai fazer uma costura simples de ida e volta com a agulha. Ó, introduzo aqui embaixo pra gente travar o fio. Aqui eu gosto de passar mais uma vez e dar um nozinho pra ele ficar bem travado. Eu venho aqui, ó. Só pra ele travar mesmo. E aqui você vai pegando ponto com ponto. Ida e volta. Por toda a correia junto com a... Acho que esse fio ficou até grande. Aqui eu tenho certeza que vai sobrar. Ficou bem grande. Eu soltei. Aqui na viradinha é um pouquinho mais difícil porque fica sem jeito. Mas segue da mesma forma, tá? Um pontinho de lá, um pontinho do lado de cá. E aqui volta fazendo da mesma forma até chegar lá no final.
Voltei com a peça finalizada, toda arrematada. E esse foi o nosso resultado final. E aí, o que vocês acharam? Bem facinho, né? Bem gostosinho de tricotar. Eu amei esse modelinho. Achei bem versátil, bem colorido, bem lindo. Me diz aí o que você achou, em quais cores você vai fazer, se você vai fazer em um tom só, tá? Não esquece de seguir o canal, seguir minhas redes sociais, vou deixar tudo escrito aqui embaixo, que aí, antes de postar aqui, eu sempre vou postar por lá, pelo Instagram, pelo TikTok. Curte esse vídeo, encaminha para sua amiga crocheteira, vocês arrasarem nas produções. Beijo e até a próxima. Obrigada.